Olá! Hoje a gente começa um mergulho aqui nos trechos bem interessantes do livro Profecias, do Pietro Ubaldi. Isso aí. A fonte que a gente tem é uma tradução digital, né? Baseada na primeira edição italiana. Exato. E o ponto de partida é fascinante. O Baldi dizendo que ouvia uma sua voz, tipo uma orientação divina direta para a vida e para a obra dele. Nossa, é verdade. Então, o objetivo aqui é explorar os temas principais que ele traz nesses textos, sabe? A missão que ele sentia ter, o jeito dele de analisar a história e, claro, as visões de futuro, incluindo como ele lia o Apocalipse. E essa narrativa pessoal dele é muito forte, né? Ele fala dessa voz como algo constante, Sim, que teria organizado tudo, até a vinda dele para o Brasil, que ele via como um milagre mesmo. um milagre, né? E ele fala de lutar contra forças do mal. Vindo a um propósito maior. Isso confirmava a missão divina dele, entende? Entendi. E essa orientação divina ele descreve de um jeito bem específico, né? Tipo, ordens que pareciam impossíveis no começo. Exatamente. E que, de repente, aconteciam por causa de eventos externos ou pessoas agindo sem nem saber. Para ele, isso era prova, assim, definitiva. A prova cabal, né? E ele batia na tecla de ser só um instrumento. Sim, total. Rejeitava qualquer tentativa de usarem essa conexão dele para benefício próprio, para fins particulares. Isso marca muito o jeito como ele se apresentava. E tem aquela divisão da obra dele, né? A primeira e a segunda obra. Isso. Ele fala que a primeira, que era mais de estudo, de paz interior, foi meio que interrompida pelas dificuldades aqui no Brasil. Ah, faz sentido. Daí nasceu a segunda obra, que ele diz ser fruto da luta mesmo, mas, digamos, combativa, focada em validar as ideias dele com a própria vida, buscando até uma independência para poder cumprir a missão. Essa ideia de ser um instrumento, isso parece que moldava tudo. Até como ele via a história, né? Como ele analisava os eventos do mundo. Olha, ele colocava um contraste bem forte. De um lado, o que a gente vê, as aparências, as ideologias políticas. Certo. E do outro, o que ele chamava de leis biológicas, mais profundas, sabe? A luta pela vida, os ciclos das civilizações subindo e caindo, uma visão quase orgânica da história. E ele usava exemplos para mostrar isso, né? Como ele ligava a Revolução Francesa e a Russa. Sim, ele fazia um paralelo direto. Via duas, e aí inclui Napoleão e o comunismo, como fases de destruição, mas que eram necessárias para espalhar ideias novas. No caso, a justiça social. Interessante. Mas o ponto-chave para ele era que o motor real não era bem a ideologia pura. Eram forças mais básicas, biológicas, nacionalistas. No caso da Rússia, ele apontava o pan-eslavismo como a força principal, sabe? Mais forte que o próprio comunismo. Nossa. Chegou até a questionar se a Rússia tinha condição, na época, de liderar o mundo de forma construtiva. Viu o papel dela mais como de limpeza, de depuração. Então, para ele, as ideologias ficavam meio em segundo plano, diante dessas leis maiores. Isso aparece na crítica dele aos sistemas políticos também. Exatamente. Ele criticava o totalitarismo, claro, por sufocar o indivíduo, mas também a democracia pelo risco da mediocridade, de nivelar por baixo. É uma visão crítica dos dois lados. Sim, mas a conclusão dele parecia ser que o problema maior não está nos sistemas em si, mas na gente, na natureza humana, que ele via como ainda espiritualmente imatura. Essa ideia de imaturidade leva direto para o futuro, né? Para as previsões dele sobre o tal terceiro milênio. O que seria isso? Seria uma nova era, um salto na evolução espiritual da humanidade. Depois da busca pela liberdade política, com a Revolução Francesa, e a econômica, com a russa, viria a conquista da liberdade interior. Liberdade interior? É, superar o materialismo, desenvolver uma consciência mais alta. Seria a passagem da idade do pai e do filho para a idade do espírito agindo dentro de nós. E a tecnologia, que já era um tema na época dele e hoje é onipresente. Como entrava nisso? Com um papel duplo, ambíguo. Podia libertar, mas também podia escravizar, se não fosse guiada por essa consciência espiritual maior. Ele previa um triunfo final do bem, sim, mas só depois de muita turbulência, sabe? Purificação, destruição. E ele ligava isso direto aos símbolos do Apocalipse. Falando nisso, ele dava um papel especial para o Brasil, não é? Por quê?
Sim, ele via o Brasil como um lugar destinado à paz, ao amor, à tolerância, à mistura de raças, uma espécie de refúgio espiritual, sabe? O berço dessa nova civilização, enquanto o hemisfério norte estaria mais nos conflitos, na destruição. Que visão! Mas para isso acontecer, era fundamental o Brasil manter essa vocação pacifista dele. E isso se conecta com a forma como ele interpretava as profecias, especialmente o Apocalipse. Como ele via a profecia? Não era adivinhação, então? Não, ele rejeitava essa ideia. Para ele, era uma interpretação racional, digamos assim, baseada em identificar leis universais que regem a história. Usava a intuição, sim, mas sempre controlada pela razão. A base era que a história tem uma lógica divina, um certo determinismo nas linhas gerais. E como ele lia o Apocalipse nessa lógica? Para o Baldi, o Apocalipse não era só um texto antigo. Era um mapa simbólico da crise do século XX e da transição para o terceiro milênio. Descreveria essa luta cósmica do bem contra o mal, o julgamento da civilização materialista, a purificação necessária e aí sim o estabelecimento do reino de Deus, que para ele era essa nova era espiritual. E os símbolos, tipo as bestas, os selos? Ele via como etapas desse processo todo. E achava incrível como o Apocalipse batia com outras profecias, tipo Nostradamus, as pirâmides, todas apontando para essa grande virada mundial ali, fim do século XX, começo do XXI. Então, para a gente amarrar as ideias principais aqui, temos o Ubaldi se vendo como um missionário guiado por essa voz. Ele interpreta a história por um viés de leis profundas, criticando o materialismo, e projeta um futuro de transformação espiritual radical. Exatamente, possivelmente com o Brasil tendo um papel central. Mas que viria depois de uma crise global bem forte, que ele lia através de profecias como o Apocalipse. Exato. É uma mistura bem particular de experiência mística, análise da sociedade, da história e visão de futuro, tudo conectado. Fica uma pergunta no ar, né? Pensando nesses textos. Ele parece juntar um certo determinismo na história, guiado por leis divinas, com o livre-arbítrio de cada um e até essa orientação divina pessoal que ele sentia. Como que um indivíduo, dentro da lógica dele, poderia navegar conscientemente essa transição turbulenta que ele previa para ajudar a construir essa nova era espiritual? Fica aí para a gente pensar.